Afinal, vale a pena ler a duologia Lições sobre Afogamentos e a Teoria dos Sonhos? Eu já tenho um vídeo no meu perfil do Instagram com mais detalhes sobre a minha opinião da leitura do livro 1, então nesse vídeo aqui eu vou focar na leitura do livro 2, que foi o livro que eu finalizei no mês de julho. E se você quiser com mais detalhes a minha opinião sobre a leitura do livro 1, que já adianto aqui que foi algo muito prazeroso, clica no link que eu vou deixar aqui para o meu perfil em que vocês podem assistir ao vídeo completo. Os livros, de uma forma geral, focam no protagonismo de F e Preston, dois universitários que têm objetivos muito claros: entregarem os seus trabalhos. F, no primeiro livro, é uma estudante de arquitetura, mas que questiona a sua escolha de curso e se ela realmente pertence àquele lugar, principalmente depois de experiências muito negativas com o seu orientador. Ela é uma das únicas mulheres do seu curso e da universidade, então você já pode imaginar o que aconteceu com ela. Preston já é o aluno que vem de um outro país vizinho que está em guerra com a cidade e o país natal de F, mas isso não o intimida. Preston é um dos melhores alunos da universidade e no livro 1 a sua pesquisa é a respeito do autor favorito de F. E quando os dois acabam se encontrando, eles têm opiniões muito divergentes e isso acaba gerando um atrito inicial entre os dois. E após toda a trama que acontece no livro 1, e eu vou tentar dar pouquíssimos spoilers nesse vídeo, F agora se torna uma das únicas estudantes mulheres, ou talvez a única estudante mulher, do curso de literatura. E ela e Preston ainda estão tentando defender a sua pesquisa que começou lá no livro 1. Porém, dessa vez, no livro 2, a trama ela tem uma proposta um pouquinho diferente do primeiro livro. Mas eu quero começar primeiro com as semelhanças entre os dois livros, pois sim, há semelhanças. Ambos os livros apresentam ritmos lentos, o que pra mim não é algo incômodo, só é uma narrativa que as coisas não acontecem tudo de uma vez. Existe um crescimento vagaroso e um pouco mais lento da interação dos personagens, dos conflitos e da construção de mundo. Não se trata de uma trama em que cada capítulo temos uma chuva de informações. É algo quase que uma crônica de um dia a dia dos alunos, principalmente no começo. Para mim, é algo positivo isso, porque a gente está falando de uma ambientação Dark Academia e eu até que gosto dessa interação dos personagens no meio universitário e a gente entendendo as dores de estudante que com certeza a gente passa ou vai passar um dia. A fantasia, como eu ia dizendo, tem um aspecto quase que folclórico. Ela é bem sutil e está brincando com o que a gente tem no nosso imaginário e, consequentemente, a gente não vê esse mundo diretamente na nossa cara, mas há manifestações dele. E, consequentemente, isso brinca com o nosso imaginário de como a gente trata as nossas histórias, de como que a gente lida com contos de fadas, com os folclores e lendas locais. Então, não é como se a cada capítulo a gente visse a fantasia acontecendo, mas há pequenas pistas que ela está presente ali. E que, principalmente no primeiro livro, a gente questiona se é real ou não. E no segundo livro, isso também vai ser abordado, só que de uma forma um pouquinho diferente. E para finalizar as semelhanças, eu quero colocar aqui que ambos os livros vão falar muito bem sobre a condição feminina dentro de um ambiente dominado por homens, um ambiente em que as mulheres, a princípio, não são bem-vindas. No caso, o meio acadêmico. Vai mostrar como é que o ambiente acadêmico também tem muitas restrições e é muito rígido a mudanças, principalmente na hora de aceitar uma mulher tendo conquistas e ganhando créditos no seu trabalho. E também sobre como em uma época as mulheres tinham que lutar muito para ter seus nomes reconhecidos nas pesquisas que elas mesmas participaram, ou às vezes até mesmo começaram e criaram fundamentos importantíssimos. Tá, então vamos falar sobre as diferenças, porque essas diferenças ajudam vocês a entender o que tem pontos nesse livro, no livro 2, que não foram totalmente do meu agrado. Enquanto no livro 1, o confronto final ele é muito impactante, e aí a gente tem um pouco mais de dinamismo, interação com o mundo fantástico, de fantasia, e reviravoltas que você fica olhando pro livro e fica pasmo e tudo mais, o livro 2 já tem uma falta dessas reviravoltas, pelo menos na minha opinião. O ritmo do livro 2 é bem mais lento, principalmente na questão do final, em que a gente não tem montanha-russas de emoções. O livro 2 foca muito mais nos conflitos internos, nas nossas lutas internas e como é que a gente lida com as nossas emoções, com as nossas perdas e também com as nossas frustrações. Se a fantasia no livro 1 já era sutil, no livro 2 ela é ainda mais sutil, mas com aparições muito importantes e muito marcantes. Mas o seu papel ela é muito mais focado em atenuar uma realidade difícil do que, de fato, trazer plot twists e
confrontos de batalhas, como no livro 1. Só quero colocar um adendo aqui, que essa questão da fantasia atuar como algo atenuante à realidade difícil e sobre o seu poder de sedução é algo muito legal, é um ponto positivo desse livro. Outra diferença entre o livro 1 para o livro 2 é o protagonismo. No livro 2, nós temos muito mais a presença e a visão do Preston, que é o parceiro da Effie, e também nesse livro 2 eles já têm um relacionamento bem diferente do livro 1. E esse protagonismo do Preston também é algo bem interessante, porque deixa claro a diferença de como o mundo da fantasia afeta o Preston e como afeta a Effie de maneiras e graus muito diferentes, e como eles lidam com isso de maneiras muito diferentes. Agora a gente vê esse mundo fantástico afetando o Preston de uma forma que, apesar dele ser um rapaz cético, ele ainda precisa lidar com a sedução desse mundo de fantasia. Preston também tá tendo que lidar com as experiências traumatizantes que ele teve no livro 1. E os seus medos, como um rapaz jovem que tem medo de perder a Effie, que tem medo de perder as pessoas importantes ao seu redor. Mas agora que a gente já falou das diferenças, que tem algumas muito positivas e outras que deixam a desejar, eu vou falar com mais clareza os pontos que me incomodaram nesse livro. Apesar de eu genuinamente gostar desse mundo, eu genuinamente gostar dos personagens e eu ver esse universo de Dark Academia com fantasia algo muito gostoso de ler, eu não sei se precisava desse segundo livro. É muito legal ter o protagonismo do Preston, é muito legal a gente ver a interação dele com o mundo fantástico, é muito legal novamente estar nesse ambiente acadêmico com a fantasia. Mas eu demorei muito para entender qual foi o sentido de ter o segundo livro. Eu realmente vou tentar não dar spoilers aqui, mas as partes que me incomodaram nesse livro têm muito a ver com o fato de que o segundo livro demorou muito para aparecer um encerramento e a maior parte do tempo eu pensei que ia ter abertura para um terceiro livro. Ah, mas por que disso, Ana Flávia? Porque as peças demoram muito para se juntarem. Em alguns momentos eu até cheguei a pensar de que os personagens esqueceram do objetivo principal deles e o que tinham que fazer com a enorme descoberta que eles tiveram no livro 1 e até mesmo de como que eles cresceram. E eu até cheguei a pensar que a descoberta que eles têm no primeiro livro seria o principal do segundo livro, que ia tomar 90% desse livro e que iria consumir os personagens por mais tempo, mas eles só retomam a conversa da descoberta do primeiro livro mais pro final do segundo livro. A gente fica com quase, 70% do segundo livro tendo aquele assunto da pesquisa e da descoberta do primeiro livro ali muito solta no ar. E só mesmo nos últimos 30% do livro que de fato a gente consegue ver ali um trabalho e o peso dessa pesquisa, a influência dela nessa história e o encerramento também da descoberta que eles tiveram lá no primeiro livro. O próprio clímax dessa história me fez parar, pensar um pouco, né, entender por que foi isso que eles escolheram. Eu tô tentando não dar spoilers aqui, mas por que foi isso o ponto-chave e o ponto de virada dessa história e o clímax, e não algo diretamente relacionado a essa pesquisa, à descoberta acadêmica dos personagens. E talvez o que eu esperasse fosse um conflito acadêmico maior, do tipo um debate com o corpo discente, ou alguém tentando sabotar a pesquisa do Preston e da Effie. É só realmente bem no final do livro que a gente consegue completar esse quebra-cabeça, unir todas as peças e entender o que de fato estava acontecendo com os personagens, ter um encerramento sobre toda a trama da pesquisa do Preston e da Effie. E não se engane que isso não é um plot twist, né? O final desse livro não tem um super plot twist, não tem um grande confronto que nem tem no primeiro livro, mas sim é um momento de reflexão, de interpretação das emoções, das ações do personagem ao longo do livro, e também um exercício de empatia. Essa parte é bem legal, mas foi um grande exercício de empatia ao se colocar no lugar deles e entender por que certas coisas aconteceram e afetaram eles. Eu destaco aqui principalmente a condição da Effie, que não é nem um pouco óbvia durante esse livro, e eu acho que isso foi sim intencional, porque nem sempre certas questões, ainda mais de saúde mental, são óbvias para quem está vendo a pessoa, e esse livro serve para trazer uma atenção maior sobre esse assunto. Porém, aí vem essa questão que, apesar de ser muito importante trazer essa questão da saúde mental, principalmente da Effie, eu acho que para situar o leitor, esse livro precisava ter trago alguns relances e talvez flashbacks do livro 1, muito por
porque também teve um longo prazo, né, um longo espaçamento entre o lançamento do livro 1 quanto do livro 2, mas também para ajudar a situar o leitor melhor e se conectar com a F e o Preston também, para entender o problema maior que está sendo tratado nesse livro, que, no caso, é a falta de diálogo entre esses dois e como é que o mundo fantástico está afetando eles, a forma como afeta. Eu não sei, foi uma questão minha, talvez, eu não sei, mas eu senti que se faltou o livro situar um pouco mais o seu leitor do que está acontecendo com os personagens. E tudo bem você querer fazer um exercício de empatia, mas também não precisa tirar todas as informações do seu leitor. Eu diria, então, que esse livro tem um caráter muito mais filosófico do que, de fato, de aventura. Não temos batalhas, não temos confrontos diretos, não temos o embate entre o mundo das fadas e da fantasia contra os acadêmicos F e Preston, que nem a gente tem no final do livro 1, um confronto mais direto com esse mundo fantástico. E apesar de eu achar isso muito legal, principalmente por se tratar de uma ambientação Dark Academia, eu acho que se você é um leitor que está buscando aventura, confronto, batalhas, montanha-russa, talvez o livro 2 te deixe um pouquinho mais frustrado. E agora, para encerrar mesmo o vídeo aqui, o que eu vou falar é só porque eu quero reforçar algumas coisas que são importantes, que um ponto muito positivo desse livro e que eu quero reforçar aqui é sobre como é que ele trata do poder da narrativa, né? Os poderes que histórias possuem sobre a gente, como pessoa mesmo. Sobre como é que é importante uma narrativa para dar senso de direção para as pessoas, os mitos fundadores de uma sociedade, como é que essas histórias criam sentimento de pátria, sentimento de pertencimento e ajudam a moldar a cultura de uma nação. E como é que, se a gente distorce essas narrativas, a gente distorce a história, a gente pode criar até conflitos muito maiores do que a gente pensa. E como é que também pode ser perigoso você perder certas histórias, e como é que é perigoso você não ter acesso a elas, ou também como é que é perigoso a alteração das histórias ao longo do tempo. Até porque pode levar a um sentimento destrutivo e até ignorante. Então esse livro faz isso de uma forma muito, muito boa. Tratar essa questão do poder das narrativas, das histórias e como é que isso afeta a cultura e o imaginário de um povo inteiro. Talvez eu quisesse que esse livro fosse um pouquinho maior. Talvez eu quisesse que tivesse um terceiro livro, ou talvez que o terceiro ato do segundo livro fosse maior. Sim, pois algumas resoluções para mim foram um pouco rápidas, até demais. A gente passou um longo período lento para, de repente, coisas que eu achei que iam ser muito mais demoradas, foram resolvidas em 1 ou 2 capítulos, coisa muito pequena, muito rápida, mas isso pode ser um gosto pessoal meu. Às vezes você prefere um livro assim, às vezes você achou que foi na medida correta, mas eu acho que o final, quando você junta as peças do quebra-cabeça deste livro, ele traz reflexões muito importantes que eu consideraria como até uma reflexão filosófica, que nem eu falei anteriormente, sobre como é que sonhar é importante, como é que histórias são importantes, mas também como é muito perigoso você abandonar a realidade completamente em prol de fugir dela e das dificuldades que ela apresenta pra você. Então vale a pena ler esse livro, vale a pena ler a duologia. Sim, vale a pena sim. Se você busca uma leitura mais lenta, mais filosófica, no ambiente Dark Academia, que mistura com um pouco de fantasia de uma maneira bem sutil, bem folclórica. E se você gosta dessa ideia de mundo das fadas intrínseco na sociedade, mas nas suas sutilezas. Eu acho o livro 1, na minha visão e no meu gosto pessoal, foi mais interessante, teve mais dinamismo, mas o livro 2 também é convidativo, ele é um livro bom, é um livro gostoso de ler. Hoje ele te convida para reflexões muito legais e ele também tem uma ambientação muito legal. Você tem um protagonismo mais do Preston, que é um personagem muito interessante. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like, de se inscrever no canal. Eu estou ressuscitando esse canal no YouTube para falar das minhas leituras, mas também falar sobre meus livros. Eu também sou artista, então eu quero trazer mais conteúdos de artes por aqui. Então deixa aqui nos comentários o que você acha desse vídeo. Se você leu o livro, por favor, não dê spoilers, que as pessoas ainda estão lendo esses livros. E obrigada pela atenção de vocês.